Olá, professores! Hoje nós vamos falar dos marcos legais que embasam a BNCC para você aprender, para você entender de uma vez por todas, passar no concurso e conquistar aquele cargo que você deseja. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e vou disponibilizar para você os mapas mentais para que você fixe bem o aprendizado que você vai ter nesse vídeo. Então, vamos falar sobre isso. Bom, hoje o mapa mental que eu trouxe para você está num formato um pouco diferente, porque nele nós colocamos uma linha do tempo. Por que uma linha do tempo? Porque como nós vamos falar de marcos legais, nós vamos contextualizar ali, né, as leis onde elas estão, para que a gente entenda como a gente chegou a uma base nacional comum curricular, ok? Então, vamos começar em 1988 com a nossa Constituição Federal. Lá na Constituição Federal tratamos, né, de todas as leis, de todos os aspectos e existem aqueles artigos que são referentes à educação. O artigo 205, nós temos dois artigos aqui que nós vamos destacar e assim, são números bons para você memorizar, 205 e 210. O 205 vai reconhecer a educação como direito fundamental. Direito fundamental, dever da família, do Estado, da sociedade, né? Mas direito fundamental. Aqui, então, a gente já tem, né, um artigo importante. Reconhecer a educação como um direito fundamental. E no artigo 210, nós temos a necessidade de fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Aqui, pessoal, tá resumido, tá? Mas há necessidade de um currículo mínimo. Se a educação é um direito fundamental, é um direito do indivíduo, do cidadão, qual que é o mínimo? Qual que é o currículo mínimo? O mínimo que ele tem direito a aprender, direito a acessar. Então, artigo 205 da Constituição, lá em 1988, Constituição de 1988, artigo 205, educação é direito fundamental. Artigo 210, existe um mínimo, existe um currículo mínimo para que a gente considere que o cidadão alcançou esse direito fundamental, né? Então, aqui a gente tem, então, já uma menção a um currículo mínimo lá na Constituição Federal. Depois, a gente tem a nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases, ali em 1996. Na Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 9º, a gente fala de uma formação comum, competências e diretrizes comuns e currículos diversos. Aqui, se você já está estudando aqui com a gente a BNCC, você sabe que a BNCC é uma Base Nacional Comum Curricular. Então, ela é uma base, ela é o mínimo, ela é comum, né, no território nacional. E aqui a gente está falando, então, de uma base comum e de currículos diversos. Isso quer dizer que já lá na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, a gente tinha essa previsão de existir um mínimo, uma base comum para que as instituições, para que os sistemas, as redes de ensino pudessem compor os seus currículos. Os currículos, então, são diversos. Também há no artigo 26 aqui da LDB ainda, né, da LDB de 1996, o seguinte: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio deve ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino. Então, mais uma vez, a gente está falando de educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e eles devem ter uma base nacional comum. Aqui ainda não existia, né? Ainda não tinha sido elaborada essa base, mas já tinha essa previsão para isso. Então, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, prevê uma base nacional comum, que não é um currículo que vai engessar todo o país em um só ensino. Não, é uma base comum para garantir aquele direito de acesso à educação, a um currículo mínimo. E daí as instituições, né, os sistemas de ensino vão fazer os seus currículos com essa base.
Bom, depois nós temos aqui, olha, em 2010, veja que a gente tem grandes intervalos, né? Grandes intervalos entre esses documentos. Então, veja só, em 2010, promulgado pelo Conselho Nacional de Educação, ampliando e organizando o conceito de contextualização como inclusão, valorização das diferenças, pluralidade e diversidade cultural. Aqui nós estamos falando das diretrizes curriculares nacionais. Então, as diretrizes curriculares nacionais são promulgadas aqui em 2010 pelo Conselho Nacional de Educação e vão trazer esses assuntos, né? A inclusão, a diversidade cultural, as diferenças, tudo isso está muito presente na BNCC e tem um embasamento nas diretrizes curriculares nacionais lá de 2010. E, né, o Plano Nacional de Educação, que tem ali as suas 20 metas, né? O Plano Nacional de Educação de 2014. Ele tem, né? Ele aponta para estabelecer diretrizes pedagógicas para a educação básica e base nacional comum dos currículos. Então, o Plano Nacional de Educação, em 2014, também vai trazer, vai citar novamente, vai falar novamente dessa necessidade de trazer uma base nacional comum para garantir os direitos ao acesso à educação em todo o Brasil de uma forma equitativa, né, com equidade. E enfim, lá em 2017, com a alteração da LDB por força da lei de número 13.415 de 2017, a legislação brasileira passa a utilizar concomitantemente duas nomenclaturas para se referir às finalidades da educação. Artigo 35A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação. Aí vai citar as áreas do conhecimento, a gente não precisa se estender. E no artigo 36, a organização das áreas de que trata e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Então, olha só, mais uma vez aqui, né? Mais uma vez aqui dizendo que a gente terá uma base nacional comum, a gente terá habilidades e competências definidas, no entanto, os currículos serão diversos. Então, o que é que embasa a Base Nacional Comum Curricular? A Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases, as Diretrizes Curriculares Nacionais e o Plano Nacional de Educação também. Então, é isso que você precisa saber para passar na sua prova. Aqui no canal, a gente já trabalhou a parte introdutória da Base Nacional Comum Curricular, as etapas de ensino do ensino fundamental e da educação infantil. A gente já respondeu a questões de provas, comentando para você entender por que tá certo, por que tá errado, né? Entender ali esses enunciados. Eu espero que você esteja estudando, esteja empenhado e que você alcance seus objetivos. Se você gostou, deixa o seu like, isso é importante para o canal continuar produzindo conteúdo. Eu vou deixar o link aqui para você acessar ao mapa mental. Nós temos mapas mentais desses outros assuntos também nos vídeos. Espero que você esteja gostando e te desejo uma boa prova. Um grande beijo, até a próxima.